Olá! O assunto da aula de hoje vai ser sobre os números primos, números compostos, como escrever o número composto usando fatores primos e como calcular o NMC e o MDC através aí de um dispositivo prático, que é uma técnica para nós calcularmos mais rapidamente o NMC e o MDC. Então, acompanhe aqui, vamos lá. Os números primos e os números compostos. Então, os números naturais que apresentam apenas dois divisores distintos são chamados de números primos, ou seja, um número é primo quando ele possui apenas dois divisores. Entre esses dois divisores serão o 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o número 2, ele é primo, porque tem como divisores o 1 e o próprio número, que é 2. Um outro exemplo de número primo é o 11. Por que o 11 é um número primo? Porque ele tem como divisor o 1 e ele mesmo. Então, os números naturais ali que apresentam apenas dois divisores são chamados de números primos. Aí aqueles que têm mais do que dois divisores, como por exemplo o número 4. O número 4 que tem como divisores o 1, o 2 e o 4. Nesse caso, ele é conhecido como número composto ou números compostos. Então, os números compostos são aqueles que apresentam mais do que dois divisores. E o número 1? Bom, o número 1, ele não é nem primo nem composto. Chamamos ele de um número especial. Por quê? Ele tem apenas um único divisor, que é o próprio número, que é o 1. Veja a sequência, então, de alguns números primos que nós conhecemos e utilizamos habitualmente nos cálculos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 15, 19, 13, aliás, o 17, o 15 não. O 15 é um número composto. Por quê? Veja bem, o único número primo terminado em 5 é o próprio número 5. Tá? Qualquer outro número que termine em 5 já não vai ser primo, ele vai ser considerado, então, um número composto. Aí nós temos o 19, o 23, 29, 31, 37 e assim por diante. Uma outra observação importante, o único número primo que é par é o número 2. Todos os demais números pares são chamados de números compostos. Então, todo número composto ele pode ser escrito por meio de uma multiplicação que é conhecida como multiplicação de fatores primos ou decomposição em fatores primos. Vejam bem, o número 12 pode ser escrito como sendo 2 vezes 2 vezes 3, o 20, 2 vezes 2 vezes 5, o 16, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observe, então, que o número composto ele foi escrito através da multiplicação de fatores primos. Quando nós falamos fatores primos, significa que cada um desses fatores deve ser o número primo daquela sequência. Ou vai ser 2, ou 3, ou 5, ou 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Então podemos determinar os fatores primos através de uma técnica chamada de divisões sucessivas. Acompanhe. Por exemplo, o número 48. Se eu pegar o 48 e dividir ele por 2, eu vou obter 24, que dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, e dividido por 3 dá 1. Ou seja, nós vamos dividir esse número 48 pelo menor divisor primo. Nesse caso, como é um número par, todo número par, quando eu vou fazer a decomposição, eu já começo dividindo por 2. Por isso que é muito importante eu conhecer as regras de divisibilidade, principalmente por 2, por 3 e por 5, que nós usamos bastante nessa decomposição aqui em fatores primos. E aí você vai repetir o processo até chegar no quociente 1. Observe que os fatores aqui são todos números primos, e se eu multiplicar esses valores um pelo outro, vou chegar a 48. Acompanhe. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 3 resulta em 48. E a ordem também aqui dos fatores, eu também não altero o produto.
Porém, vale lembrar que devemos sempre usar os números primos nas divisões sucessivas. Não vou colocar aqui o número 6, não vou colocar o número 12, não vou colocar o número 4, sempre usando números primos. Sempre que for número par, vai dividindo por 2. Encontrou o número ímpar, você verifica se ele é divisível por 3, se não for por 3, tenta pelo próximo número primo, que é o 5, depois por 7, por 11 e assim por diante. Tá? Então podemos usar as divisões sucessivas com números primos para encontrarmos o menor múltiplo comum, realizando as divisões sucessivas e simultâneas, quer dizer, ao mesmo tempo. Para facilitar aqui, vamos analisar esse exemplo. Calcular o menor múltiplo comum, o IMMC, entre 6 e 8. Como que é o procedimento? Escreve lá, coloca o número 6, depois o número 8, passa essa barra aqui que vai indicar a divisão. Como aqui os números são pares, já vou dividir por 2. Mas como assim dividir por 2? Vou pegar cada um desses números e dividi-los por 2. Então, o 6 é número par, divide por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Beleza. Tem número par ainda aqui? Tem. Então, vamos continuar dividindo por 2. Aí o 3. O 3, como é um número ímpar, eu vou copiá-lo. Eu não vou fazer a divisão de 3 por 2. Eu sempre vou dividindo os valores que têm como resultado uma divisão exata. Então, 4 dividido por 2 deu 2. Como 2 é par, vou colocar mais um 2 aqui no divisor. Então, o 3, eu vou copiá-lo novamente. 2 dividido por 2 dá 1. Bom, sobrou só o 3 para dividir. Então, 3 eu vou dividir por 3 e vou encontrar aqui no final o resultado 1 em 1. Portanto, acabou. Não tem mais o que dividir. Para descobrir o menor múltiplo comum, a gente faz o que agora? Pegamos esses valores, esses fatores, o 2, 2, 2 e 3, e multiplicamos. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, e 8 vezes 3, 24. Então quer dizer que o menor múltiplo comum de 6 e 8 é 24. Mais um exemplo aqui. Vamos calcular então o MMC entre 7 e 8. Vamos proceder da mesma forma. Coloco os números 7 e 8, passa essa barra aqui que vai indicar a divisão. Como tem o número par, começa dividindo por 2. Ah, mas o 7 é ímpar. Copia o 7 e faz o 8 dividido por 2, vira 4. 4 dividido por 2 resulta em 2. Copia o 7 de novo, porque eu não vou dividir o 7 por 2. Copia mais uma vez o 7 e faz 2 dividido por 2, que dá 1. Bom, na sequência, o 7, como ele é um número primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, no caso aqui, vou colocar o número 7 e terminamos as divisões simultâneas e sucessivas. Pegamos esses números aqui, o 2, esse 2 e esse 2 e o 7, e multiplicamos entre eles. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. Então, o menor múltiplo comum de 7 e de 8 vem a ser o 56. E se eu tivesse que calcular o MMC de 3 números, como que eu faço? Da mesma maneira. Colocamos os números aqui, o 6, o 8, o 12, passamos aqui essa barra e verificamos. São todos números pares. Então, começa a dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6. Tem número par ainda? Então, continua dividindo por 2. E o número ímpar, copia. Então, copia o 3, faz o 4 e o 6 dividido por 2. Vamos encontrar o resultado 2 e 3. Tem número par ainda, continua dividido por 2 e os números ímpares nós vamos copiando. Então, no caso aqui, 2 dividido por 2 dá 1, copia os números 3 e agora sim, eu vou dividi-los por 3. Como é divisão simultânea, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 também dá 1. Ou seja, terminamos aqui as divisões sucessivas e simultâneas. Vamos pegar o resultado aqui, que é 2, 2, 2 e 3, e multiplicá-los. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Portanto, o 24
é o menor múltiplo comum de 6, 8 e 12. Agora, nós podemos calcular aqui o máximo divisor comum. Ué, mudou? Mudou. O procedimento aqui é o mesmo, tá? Nós vamos fazer as divisões simultâneas e sucessivas como nós fazemos no MMC. O que muda é a análise do resultado encontrado. Por quê? Como nós vamos trabalhar aqui com o máximo divisor comum, eu vou selecionar aqui os números que dividiram todos os números em questão. Por exemplo, observe que esse 2 aqui está de vermelho. Por quê? Porque ele dividiu ao mesmo tempo o 6, o 8 e o 12. Observe que os demais valores, nenhum deles dividiu todos os números ao mesmo tempo. Então, quando eu vou calcular aqui o MDC, eu faço as divisões simultâneas e seleciono os números que dividiram todos os outros ao mesmo tempo. No caso aqui, eu só tenho o número 2. Então, o maior divisor comum entre 6, 12 e 8 vem a ser o 2. Se tivesse mais números, aí nós multiplicávamos os resultados entre esses números. Como só o 2 é divisor simultâneo aqui desses 3 números dados, então ele é o maior divisor comum. Temos aqui um outro exemplo. Qual que vai ser o maior divisor comum entre o 7 e o 8? Bom, analisando aqui o 7 e o 8, a decomposição deles não tem nenhum divisor comum para os dois. Portanto, o máximo divisor comum entre 7 e 8 vai ser o número 1. Por quê? Porque o número 7 é primo. Então, o número primo tem como divisor o 1 e ele mesmo. Então, no caso, como o 8 não é múltiplo de 7, o maior divisor comum nesse caso vem a ser o número 1. Agora vamos analisar aqui o maior divisor comum entre 24 e 8. Faz as divisões aqui simultâneas entre o 24 e o 8. Então, olha só, 24 dividido por 2 dá 12, 8 dividido por 2 dá 4. Esses dois números aqui foram divisíveis por 2. Muito bem, então esse 2 entra na conta do MDC. O 12 e o 4 também são divisíveis por 2. Então, esse 2 também vai entrar no cálculo do MDC. O 6 e o 2 também são divisíveis por 2. Divisão simultânea dos dois números aqui. Portanto, esse 2 também entra na conta do MDC. Aí, então, o que nós vamos fazer? Multiplicar esses 3 valores que estão em vermelho aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, o máximo divisor comum entre 24 e 8 vai ser 8. Né? Por quê? Porque eu tenho aqui esse número 2, que foi divisor simultâneo em 3 situações aqui. Então, nós multiplicamos eles. E por que não 3? O 3 aqui ele só dividiu o algarismo 3. Aqui eu já tinha o algarismo 1, então não entra na conta o 3. Apenas esses números aqui. Então, nós vimos aí como decompor um número composto em fatores primos através das divisões simultâneas. Por exemplo, eu quero decompor o número 12 em fatores primos. Eu pego o número 12 e faz a decomposição simultânea dele. 12 dividido por 2, que vai dar 6, dividido por 2, que dá 3, dividido por 3, que dá 1. Então, o 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Aprendemos também a utilizar o dispositivo prático para cálculos tanto do MMC e do MDC. Porém, para fixar tudo isso que você acabou de ver aqui, vem a lista de exercícios lá de fixação para você resolver aí de acordo com a sua rotina diária. E depois que você fez a lista de fixação, conseguiu treinar e aprender bem a respeito aí dos múltiplos, divisores, MMC, MDC e decomposição em fatores primos, você vai e resolve os exercícios do livro didático da página 52 e 53 e também podem ser resolvidos os exercícios do caderno de atividades das páginas 28 e 29. Uma ótima semana de estudos para você e até a nossa próxima videoaula.